Elas arriscaram suas vidas, desafiaram impérios, quebraram tradições, salvaram nações inteiras e mudaram o curso da história. Hoje vamos conhecer 4 mulheres corajosas da Bíblia que provaram que Deus não escolhe pessoas pelo gênero, mas pelo coração. Ester, a rainha que salvou seu povo do genocídio. Ruth, a estrangeira que entrou na linhagem de Jesus. Débora, a única juíza mulher de Israel. Maria Madalena, a primeira testemunha da ressurreição. Prepare-se, porque essas histórias vão te inspirar a ser mais corajoso na sua própria vida. Vamos começar. Ester. Se eu perecer, pereci. Ano 479 a.C. Império Persa. O rei mais poderoso do mundo, Assuero, governava 127 províncias. Uma jovem judia chamada Ester se torna rainha, mas ela esconde sua identidade judaica por orientação de seu primo Mordecai. Tudo parecia perfeito. Até que surge um homem chamado Hamã. Hamã era o segundo no comando do império, e ele odiava os judeus. Por quê? Porque Mordecai se recusou a se curvar diante dele. Então Hamã convence o rei a assinar um decreto. Todos os judeus do império seriam mortos em um único dia. Homens, mulheres, crianças. Um genocídio planejado. Mordecai vai até Ester e diz: "Você precisa ir até o rei e pedir pela vida do nosso povo." Mas havia um problema gigante. Ninguém podia se aproximar do rei sem ser chamado. A punição? Morte imediata. A não ser que o rei estendesse seu cetro de ouro. Se não fizesse isso, os guardas te matavam na hora. Ester responde: "Faz 3 dias que o rei não me chama. Se eu for até ele sem ser convocada, posso morrer." E então Mordecai diz algo que ecoou pela eternidade. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Ester tinha 2 opções. 1. Ficar quieta e talvez sobreviver, mas ver seu povo ser exterminado. 2. Arriscar tudo para salvar milhões. E então, Ester toma a decisão mais corajosa da Bíblia. "Vá, reúna todos os judeus que estão em Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Se eu perecer, pereci." Essas 6 palavras em hebraico mudaram tudo. Ester entra no pátio do rei. Seu coração dispara. Ela pode morrer nos próximos segundos. O rei olha e estende o cetro. Ela estava viva. Nos dias seguintes, Ester revela a trama de Hamã. O rei fica furioso. Hamã é executado. Os judeus são salvos. E até hoje o povo judeu celebra o Purim, a festa que comemora essa libertação. Uma mulher corajosa salvou uma nação inteira do extermínio. Ruth. Onde você for, eu irei. Época dos juízes. Israel está em crise, fome na terra. Uma família de Belém vai até Moabe buscar comida. Elimeleque, sua esposa Noemi, seus 2 filhos. Os filhos se casam com mulheres moabitas, Ruth e Orfa. Mas a tragédia ataca. Elimeleque morre. Depois os 2 filhos morrem. 3 viúvas. Sem marido, sem filhos, sem sustento. Na cultura antiga, isso significava miséria e abandono. Noemi decide voltar para Belém e diz para as noras: "Voltem para a casa das suas mães. Vocês são jovens, podem recomeçar." Orfa, com lágrimas, beija Noemi e volta. Mas Ruth faz diferente. Ruth se agarra a Noemi e faz uma das declarações mais lindas da Bíblia. "Não insista comigo que a deixe e que não a acompanhe. Onde você for, irei. Onde você ficar, ficarei. O seu povo será o meu povo e o seu Deus será o meu Deus. Onde você morrer, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo o rigor, se outra coisa que não seja a morte me separar de você." Ruth está dizendo: "Eu escolho você, escolho seu Deus, escolho sua terra, não importa o preço."
Ela era moabita, um povo desprezado por Israel. Não tinha obrigação nenhuma com Noemi, mas ela escolheu a fidelidade acima da segurança. Ruth e Noemi chegam em Belém na época da colheita. Ruth vai catar espigas nos campos, o trabalho mais humilde possível para sobreviver. E por acaso, que não é acaso, ela vai parar no campo de Boaz, um homem rico e piedoso, parente de Elimeleque. Boaz vê a coragem e lealdade de Ruth, ele a protege, a abençoa e eventualmente se casa com ela. E aqui está o detalhe poderoso. Ruth e Boaz têm um filho chamado Obed. Obed tem um filho chamado Jessé. Jessé tem um filho chamado Davi. Ruth, a estrangeira moabita, está na linhagem do rei Davi e na linhagem de Jesus Cristo. Mateus 1:5 lista Ruth como uma das poucas mulheres mencionadas na genealogia de Jesus, uma refugiada, uma viúva, uma estrangeira. Deus a colocou na linhagem do Messias. Débora, uma mulher vai vencer a batalha. Época dos juízes. Israel está sob opressão do rei Jabim de Canaã há 20 anos. O general inimigo se chama Sísera. Ele tinha 900 carros de ferro, uma tecnologia militar esmagadora. Era como enfrentar tanques com espadas. Israel estava apavorado. E quem Deus levanta para libertar o povo? Débora. Juízes 4:4 diz: Naquele tempo, Débora, mulher profetisa, esposa de Lapidote, julgava a Israel. Débora era profetisa, ouvia de Deus, juíza, liderava a nação, esposa, mantinha sua família. Ela julgava Israel debaixo da palmeira de Débora, e o povo vinha até ela resolver disputas. Mas não era só isso. Deus tinha um plano de guerra. Débora chama Baraque, o comandante militar de Israel, e diz: O Senhor ordena: Vá, leve 10.000 homens ao Monte Tabor. Eu entregarei Sísera nas suas mãos. E Baraque responde algo impressionante: Se você for comigo, irei, mas se não for, não irei. O comandante do exército está dizendo: Eu só vou se você for junto. Débora aceita, mas profetiza: Está bem, irei com você. Mas por causa do caminho que você escolheu, a honra não será sua, pois o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. 2 mulheres venceriam essa guerra. A batalha acontece. Deus confunde o exército de Sísera. Os 900 carros de ferro ficam presos na lama. O exército inimigo é derrotado. Sísera foge a pé e procura refúgio na tenda de Jael, outra mulher. Jael o recebe, dá leite, o cobre com um cobertor. Sísera adormece, exausto. E então Jael faz algo inesperado. Ela pega uma estaca de tenda e um martelo e crava a estaca na têmpora de Sísera. Ele morre instantaneamente. 2 mulheres venceram a guerra, exatamente como Débora havia profetizado. Juízes 5 registra o Cântico de Débora, um dos textos mais antigos da Bíblia, celebrando essa vitória. Débora não só liderou Israel como juíza, mas também como líder militar e profetisa. Maria Madalena. Vai e diga aos meus irmãos. Maria Madalena é uma das figuras mais mal compreendidas da Bíblia. A tradição a confundiu com a mulher adúltera de João 8 ou com Maria de Betânia. Mas a Bíblia é clara. Lucas 8:2 diz: Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios. Jesus a libertou de opressão demoníaca e ela se tornou uma de suas seguidoras mais fiéis. Maria Madalena sustentava o ministério de Jesus com seus próprios recursos. Lucas 8:3. Estava aos pés da cruz quando os discípulos fugiram. João 19:25. Foi ao túmulo no domingo de manhã quando ainda estava escuro. João 20:1. Ela nunca abandonou Jesus, nem na morte. João 20 conta a história. Maria chega ao túmulo. Está vazio. Ela corre e avisa Pedro e João. Os discípulos vão, veem e voltam para casa. Mas Maria fica. Ela chora do lado de fora do túmulo. Se inclina e vê 2 anjos. Mulher, por que você está chorando? Levaram o meu Senhor, e não sei onde o colocaram. Ela se vira e vê um homem. Pensa que é o jardineiro. Senhor, se você o levou, diga-me onde o colocou e eu o levarei. E então,
Jesus diz uma única palavra: Maria. Ela o reconhece imediatamente. Rabone, mestre. E Jesus dá a ela a missão mais importante da história. Vá até meus irmãos e diga: estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi a primeira testemunha da ressurreição. Ela foi a primeira pessoa a ver Jesus vivo. Ela foi a primeira a receber a missão de anunciar o Evangelho. Ela foi chamada pelos primeiros cristãos de a apóstola dos apóstolos. Numa cultura onde o testemunho de uma mulher não tinha valor legal, Jesus escolheu uma mulher para anunciar a notícia mais importante de todos os tempos. Ele está vivo! 4 mulheres, 4 épocas diferentes, 4 tipos de coragem. Esther, coragem para arriscar a vida pelo povo. Ruth, coragem para ser fiel quando tudo estava perdido. Débora, coragem para liderar quando ninguém esperava. Maria Madalena, coragem para permanecer quando todos fugiram. O que elas têm em comum? 1. Foram subestimadas, mas Deus as escolheu. 2. Enfrentaram o impossível, mas Deus abriu caminhos. 3. Mudaram a história, porque disseram sim a Deus. E a mensagem para você hoje, homem ou mulher, é: Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Não importa seu gênero, sua origem, seu passado, se você tem um coração disposto, Deus pode te usar de forma extraordinária. Talvez você esteja enfrentando uma decisão difícil como Esther, uma perda devastadora como Ruth, um desafio que parece impossível como Débora, um momento de abandono como Maria Madalena. Lembre-se, o mesmo Deus que estava com elas está com você. Seja corajoso, seja fiel. Deus está escrevendo sua história. Se este vídeo te inspirou, deixe nos comentários: eu sou corajoso a. Compartilhe com aquela pessoa que precisa de coragem hoje. Inscreva-se no canal Bíblia Sagrada Áudio e ative o sininho para mais histórias bíblicas inspiradoras. Que Deus te dê a coragem que você precisa. Até o próximo vídeo.